Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meus amigos e amigas, grandes apreciadores e entendedores do mundo do vinho. Esse vídeo de hoje nós vamos falar de uma cepa muito importante no mundo dos vinhos. Acredito que ser uma cepa mais tomada ou, se não, a uva mais difundida no mundo todo, né? Muito parecida com a Cabernet Sauvignon, por exemplo, essa uva de que nós vamos falar hoje, ela também foi distribuída pelo mundo, ao redor do mundo. Ela foi levada, né, do seu local de origem, França, e foi plantada no mundo todo. Hoje ela entrega bons vinhos, independente de sua região, independente de ser um vinho mais jovem, de ser um vinho de guarda. Ela sempre está entregando ótimos vinhos com ótimo corpo, um ótimo perfil de sabor, né? Enfim. Hoje nós vamos falar dela, da nossa uva branca, a grande querida e grande tomada, a uva Chardonnay, né? Que se escreve com o nome de Chardonnay, mas se pronuncia como Chardonnay. Essa uva ela nasceu, ela foi descoberta na região da Borgonha, na França, né? Para quem não sabe, essa uva na França, por exemplo, ela entrega duas denominações, ela entrega dois estilos de vinhos diferentes. Na verdade, três, né? Dois deles sendo varietal, que é feito de apenas Chardonnay, e um deles que é feito com corte. Podendo ter somente Chardonnay, mas ele geralmente é usado em corte. Nós vamos falar desse vinho já já também. A cepa branca, a Chardonnay, ela foi difundida e espalhada no mundo todo. E aqui no Brasil, por exemplo, nós conhecemos em sua grande maioria os vinhos que são plantados, né, feitos com ela aqui na América do Sul. É claro que existem excelentes vinhos dela plantada na França, né, na sua região como um todo, a parte da Europa, né, assim como Espanha, assim como Portugal, também plantada na Itália, né, ela entrega um perfil completamente diferente, mas sem perder as suas principais características. E eu acredito que é uma uva que, para quem está começando no mundo do vinho branco, por exemplo, ela é mais do que excelente, mais do que indicada, é uma uva mais do que perfeita. Falando um pouquinho sobre o perfil de sabor da nossa grande Chardonnay, ela é uma uva que, quando provém de vinhos um pouco mais jovens, ela costuma entregar vinhos mais refrescantes, vinhos mais leves, mas ainda assim vinhos profundos, com uma acidez bem equilibrada, não chega a ser nada muito sobressalente, muito pesado em paladar, então, mesmo jovem, ele é um vinho muito bom. Se a Chardonnay, por exemplo, ela tem passagem em madeira, né, se o vinho base, no caso, se o vinho produzido por ela tiver passagem em madeira, ela sempre costuma entregar uma cremosidade um pouco melhor, ela entrega um perfil de sabor bem diferente, um perfil mais completo, um perfil mais profundo. Ela acaba entregando notas de amêndoas, notas de nozes, um pouco de caramelo, um pouquinho de baunilha. Ela consegue ter esse perfil de sabor devido ao seu amigo, né, que é o barril, né, que passa essa nota terciária para ela. Mas quando ela é uma vinha mais jovem, até mesmo se, aliás, um vinho mais jovem, mas se vem de vinhas mais antigas, ela consegue entregar perfis aromáticos até mais complexos. Frutas como pera, maçã, abacaxi, lima da Pérsia, limão siciliano, né? Isso vai depender muito da sua experiência aromática para poder conseguir descrever todos esses aromas, mas é muito interessante. Um dos vinhos que a Chardonnay é protagonista na produção ali na França é o famoso Chablis. Né? Chablis, que não é apenas um vinho, mas também é o nome da denominação, o nome da região onde ele é plantado. Onde se localiza essa região? Essa região é localizada na França, um pouco acima da Borgonha e um pouco mais ao lado da região do Vale do Loire. É uma região pequena, né, bem pequena mesmo, e ela entrega ali vinhos que têm um grande potencial de guarda, são vinhos que têm uma acidez bem equilibrada. Acredito que a Chardonnay na região de Chablis, ela tem a sua expressividade máxima, ela atinge o seu apogeu, tanto no paladar, quanto no aroma, quanto na sua acidez, quanto no seu corpo, quanto no vinho por completo, sempre entregando ótimos vinhos. Uma segunda denominação, já estamos partindo para a Borgonha, que é chamado de Pouilly-Fuissé. Esse vinho, ele é 100% de Chardonnay, né, já produzido na região da Borgonha. Assim como o Chablis, né, não pode ser chamado de Chablis se for produzido com Chardonnay fora da região de Chablis. Da mesma forma que não pode ser produzido de Chardonnay fora da Borgonha e ser chamado de Pouilly-Fuissé. É claro que, para ambas as regiões levarem essa denominação, levarem esse nome no rótulo, esse vinho ele passou por uma inspeção, ele passou por um processo de verificação, ele passa por um processo de aprovação. Então, os produtores precisam seguir algumas regras, algumas leis, algumas normas de produção para estampar esse nome no rótulo, né?
E a terceira produção, o terceiro vinho, acredito que o mais famoso do mundo, no mundo dos vinhos brancos, ou falando da uva branca, é o famoso champanhe. Sim, o champanhe ele é produzido com chardonnay também, que faz parte do corte, né? O champanhe ele é produzido com 3 uvas, que é chardonnay, pinot noir e pinot meunier. São 3 cepas que são utilizadas na região. Ah, Antônio, mas por que que ela é a protagonista ou por que que ela faz parte da produção desses vinhos? É simples. Para se produzir um champanhe, também tem que vir da região de Champagne, assim como o Chablis, né? Para ser chamado de Chablis, tem que ser produzido na região. E ela só pode ser produzida com essas 3, com uma delas ou 2 dessas opções de uvas. Se é um champanhe, por exemplo, feito com somente as uvas tintas, que é Pinot Noir e Pinot Meunier, é um vinho espumante, no caso um champanhe, chamado de Blanc de Noir, porque ele é um vinho branco feito com uvas tintas. Agora, se ele é um vinho branco produzido somente com Chardonnay, ele vai ver estampado no rótulo a palavra Blanc de Blanc. Significa que é um vinho branco, é um champanhe branco feito somente com uva Chardonnay. Nesse caso, ela é a protagonista, a única uva utilizada para fazer aquele vinho. Não foram utilizadas as uvas tintas. Os vinhos brancos eles são muito tomados no calor, porque precisam ser apreciados gelados, né, numa temperatura bem mais baixa. São perfeitos, ótimos acompanhamentos para frutos do mar, queijos brancos mais leves, pratos com saladas, carnes brancas, por exemplo, um peixe, um fruto do mar, aliás, um peixe, um frango, é sempre uma opção interessante. E eu gostaria até de deixar essa dica para vocês, né? Se caso vocês estiverem começando no mundo dos vinhos, querem experimentar um vinho branco, mas não sabem por onde começar, optem aí pela nossa amiga Chardonnay. Vai ser uma grande experiência e espero que vocês gostem. Não se esqueça então de deixar aqui nos comentários se você provou esse vinho, se você provou essa uva, o que, que você achou, como que foi a sua experiência. Vamos compartilhar um pouco do conhecimento aqui com os amigos. E, senhores, curtem o canal, segue a gente aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre vinhos, para ficarem sempre atentos quando tiver mais conteúdos, né? E, bom, eu acho que eu vou ficando por aqui e espero vocês nos próximos vídeos. Eu sou Antônio Sommelier e você está no canal Antwine.